Eduardo Saverin, este é o nome do homem mais rico do Brasil. Mas como ele fez a sua fortuna? Bom, com uma coisa simples. Ele apenas foi um dos cofundadores do Facebook. Você já deve ter ouvido falar, não é mesmo? Porém, o empresário é conhecido por ser um homem discreto, e por esse motivo poucos são os brasileiros que o conhecem. Segundo a renomada revista Forbes, Eduardo Saverin está com uma fortuna avaliada em 19,5 bilhões de dólares, um pouco acima da fortuna de Jorge Paulo Lemann, que era o homem mais rico do Brasil antes de Saverin assumir esse posto. Lemann investe em marcas conhecidas como Cervejaria Ambev, Burger King, Gillette, Heinz, Lojas Americanas, entre outras grandes marcas. A diferença entre a fortuna de ambos ainda é considerada pequena. Para alguns, é claro, para nós, meros mortais, é enorme. Isso porque a diferença entre as fortunas é algo em torno de 100 milhões de dólares. Mesmo parecendo muito, apenas algumas oscilações nos preços das ações de suas empresas podem ser suficientes para mudar o ranking novamente. Mas a fortuna de Saverin vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente por conta dos bons resultados do Facebook. Então, provavelmente ele irá se manter por um bom tempo no ranking. E agora, para entender melhor essa história, vamos voltar no passado e conhecer mais sobre a vida desse misterioso empresário. Eduardo Saverin nasceu na cidade de São Paulo e tem atualmente 39 anos. Para uma pequena comparação de idades, ele tem praticamente a metade da idade de Jorge Paulo Lemann, que está com 81 anos. O avô de Eduardo Saverin fundou a marca de roupas infantis chamada Tip Top, e essa marca foi vendida na década de 80 por uma boa quantia de dinheiro, o que foi suficiente para deixar a família de Saverin com uma vida bem confortável. Já no ano de 1992, a família de Eduardo se muda para os Estados Unidos. Na época, ele tinha apenas 10 anos de idade, e foi nos Estados Unidos que a vida do brasileiro começou a mudar. No ano de 2001, Eduardo ingressou na renomada Universidade de Harvard para cursar economia. O jovem era brilhante nos investimentos. Na época, fez fortuna investindo em derivativos de petróleo, uma modalidade de investimento bem complexa, chegando a fazer mais de 300 mil dólares com investimento. Inclusive, chegou a ser eleito pela universidade como presidente da Associação de Investimentos de Harvard, um clube dedicado a ensinar os alunos da instituição a investir. Com tudo isso acontecendo, um outro aluno de Harvard se aproximou de Eduardo. Este aluno era Mark Zuckerberg, que na época desenvolvia um site para integrar os alunos da universidade. O ano era 2004 e Mark precisava de um investidor para sua brilhante ideia, a de criar uma rede social chamada The Facebook. Então, apresentou para Eduardo o projeto que mudaria a vida de ambos e, de certa forma, o mundo todo. Eduardo ficou fascinado pela ideia do projeto e foi o primeiro a investir e acreditar no Facebook. Especula-se que o brasileiro investiu algo em torno de 15 mil dólares por 30% do Facebook. Eduardo ficou responsável pelo financeiro da empresa, já que tinha mostrado muito conhecimento na área de investimentos, e posteriormente também assumiu a área comercial. E Mark ficou focado na programação do site. Com o sucesso da plataforma, outros 3 colegas também foram chamados para participar da equipe. Mas nesta história nem tudo são flores. Muitos acreditam que Mark Zuckerberg, depois de algum tempo, puxou o tapete do brasileiro para tirar ele da empresa. Isso porque depois de Mark contratar um novo CEO para o Facebook e querer mudar toda a gestão do negócio, ele chegou a criar uma nova empresa, com um novo estatuto social e com uma nova distribuição societária. Mas para criar essa nova empresa, ele induziu Eduardo a assinar os documentos. Porém, a nova composição diluía as participações do brasileiro para apenas 5% e eliminava todas as suas funções dentro do Facebook. Inclusive, o documento tirava o seu nome da lista de fundadores da empresa. A questão é que Eduardo afirma que o documento não estava claro sobre a diminuição de sua participação e de suas funções. Essa história é retratada no filme A Rede Social, de 2010,
Filme esse que conta toda a história da criação do Facebook e mostra a disputa judicial que o brasileiro Eduardo Saverin travou contra Mark Zuckerberg por conta desse documento. O processo que ele abriu terminou em poucos meses com um acordo extrajudicial e confidencial. Com esse acordo, especula-se que Eduardo ficou com um pouco mais de 2% da rede social e voltou a ter o seu nome na lista pública de fundadores do Facebook. Ainda sobre a briga entre eles, algumas mensagens de Zuckerberg a outro cofundador do Facebook foram vazadas, e em uma delas afirmava que o brasileiro devia ter feito 3 coisas. Primeiro, ele devia criar a empresa. Em segundo, obter um financiamento e, por último, fazer um modelo de negócios. Porém, para Zuckerberg, ele falhou em todas elas. Ainda afirma que, como não voltaria para Harvard, ele não precisa se preocupar em ser espancado por bandidos brasileiros. Isto porque Mark largou os estudos para focar no Facebook. Já Eduardo terminou a faculdade e se formou em Harvard em 2006. Hoje em dia, Eduardo é conhecido como um investidor anjo, e investidor anjo é aquele que investe em empresas pequenas que têm alto potencial de crescimento e retorno. E além de ajudar financeiramente essas startups, eles também trazem experiências e contatos para o negócio. E assim como os investidores anjo, existem os inscritos anjos, que são aqueles que acreditam em um canal que ainda é pequeno, porém tem muito potencial de crescimento e retorno. E esse é o caso do Marcas e Negócios. Então aproveite para investir agora que estamos crescendo e colhe excelentes resultados. E o foco dos investimentos de Eduardo está em startups de comércio e logística, principalmente na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Para investir, ele lançou um fundo de investimentos junto com um colega de Harvard em 2016, chamado B Capital. Espero que esse colega de Harvard não seja outro a puxar o tapete do brasileiro, se bem que agora ele deve estar mais esperto em relação a golpes. Eduardo ainda mantém aqueles 2% do Facebook e esse percentual é responsável por grande parte da sua fortuna atual, que vem crescendo muito, justamente pelo bom resultado do grupo Facebook e de seus novos investimentos. Atualmente, o brasileiro vive em Singapura junto com sua esposa e lá ele ocupa a posição de 4º homem mais rico do país asiático. Atualmente, como já mencionamos, ele é o homem mais rico do Brasil e está na 95ª posição no ranking global da revista Forbes. Em 2017, o bilionário brasileiro comprou o imóvel mais caro de Singapura, no valor de 44,2 milhões de dólares, algo em torno de 230 milhões de reais na nossa cotação atual. O bilionário é conhecido por ser discreto, mas pelo visto não tem uma vida tão modesta quanto aparenta ter. Se inscreva no canal para mais histórias como essa e se você gosta de vídeos sobre bilionários, assista ao nosso vídeo sobre o primeiro bilionário a ir para o espaço. Muito obrigado pela companhia, nos vemos nos próximos vídeos, um abração e até mais.